Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai construir um mapa mental sobre vírus. Essa aula aqui ela é ideal para quem vai prestar vestibulares e você vai construir juntamente comigo agora um mapa mental muito bom para você poder não errar grande parte das questões que envolvem vírus, tá? Tudo o que você vai precisar é do seu caderno, tá? Um mapa mental bem raiz, caderno e papel, pode ser uma folha tá, A4, uma folha de papel ofício e suas canetas, tá? Qualquer cor serve. Então, dá um pause aí e vai lá pegar teu material para tu poder começar comigo esse mapa mental. Lembrando que, se você é novo por aqui, se inscreve em nosso canal que vale muito a pena porque eu venho aí postando diversos mapas mentais para você, tá? Então, dito isso, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, como é de praxe, tá? É colocar o nome do conteúdo no centro da página. Então, eu vou colocar aqui o nome do conteúdo, que no caso é vírus, né? Então, tá aqui, vírus. Coloquei no centro da página o nome vírus. Agora, é claro que a gente pode deixar mais bonitinho para poder chamar aí a sua atenção, tá? Vou pintar aqui para poder firmar. Ah, Patrick, então tem até que também pintar. Tem, faça igual eu tô fazendo, tá? Capricha aí no seu mapa mental, tá? Beleza? Dá aí uma espécie de negrito, tá? Nas cores aí das letras do nome vírus, tá? Então tá aqui o nome vírus. E é daqui que a gente vai estar tirando as informações que você tem que saber sobre esse organismo aqui. A primeira coisa que você deve lembrar é que vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Só que a gente vai aumentar um pouco o nível desse conceito, tá? A gente vai usar um conceito um pouquinho mais atualizado, mas segue a mesma premissa. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar uma setinha, tá? Indicando aqui para baixo. Você vai colocar de outra cor a setinha. E a informação, você vai colocar ela da cor vermelha. Então, o que seria um vírus? Seriam parasitas intracelulares obrigatórios. Só que a gente vai colocar diferente, tá? A gente vai colocar assim, que vírus são agentes, beleza? Você vai colocar, são agentes, tá? Coloca aí, agentes infecciosos, vírus são agentes infecciosos, parasitas intracelulares. Por que eu estou dizendo para vocês esse conceito aqui de vírus? Porque, na verdade, as provas de vestibular já vem trazendo esse conceito aqui, tá? E obrigatórios. Obrigatórios. E tudo aqui tem alguma razão. Os vírus, eles não são considerados seres vivos porque eles não têm a mesma maquinária celular, tá? Ele não tem a mesma estrutura que forma uma célula. Vírus não faz e não tem o mesmo comportamento que uma célula. Isso acaba sendo interessante para você poder entender o porquê que vírus não é um ser vivo. Eu já vou colocar aqui agora uma informação que faça com que você entenda isso, do porquê que vírus ele não é chamado de um organismo celular. A informação ela é bem básica, que no caso vírus são acelulares. Só que não vai parar por aí, tá? Então, tu vai colocar vírus são, vamos colocar de vermelho, tá? Vírus são acelulares. Só que tem muita coisa por trás desse conceito aqui, tá? Ou seja, se ele é acelular, isso significa que ele não possui células. Então, para você não esquecer, como é um mapa mental, e justamente ele existe, o mapa mental, para você poder não esquecer as coisas, então coloca aí. Não possui ou / não
formado, tá? Acelulares não possui / formado, não possui ou não formado por células, ok? Então, os vírus eles não são formados por células, ou seja, aquela estrutura celular que você conhece dos organismos unicelulares e multicelulares, os vírus não vão estar possuindo esta estrutura, tá? Além disso, quando eu alego que vírus eles são acelulares, eu também estou dizendo diversas características com relação ao vírus. Como, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui uma bolinha, vou colocar aqui outra bolinha. Vírus não faz fermentação, tá? Ele não faz fermentação. Por quê? Porque ele não é formado por células, ele não tem estruturas que elaborem um processo de fermentação. Vírus não metaboliza. Beleza? Vírus não metaboliza nada, justamente porque ele não tem as estruturas que uma célula normal possui. E também uma informação relevante é que vírus não faz respiração celular, tá? Vírus não faz respiração celular. Então, veja só, vírus são agentes infecciosos, parasitas intracelulares obrigatórios. Eu vou explicar isso aqui o porquê. Porém, é bom você logo saber que vírus eles são acelulares e não possuem forma, não são formados por células e não possuem células em sua composição, é claro. Não faz fermentação e não metabolizam nada, beleza? E também não fazem o processo de respiração celular. Então, perceba que vírus eles dependem das células para poder executar essas funções. Por essa razão é que nós dizemos que vírus são agentes infecciosos, parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, o metabolismo dele depende das células que ele parasita. O metabolismo e a reprodução depende das células que ele parasita. Então, você coloca aí o seguinte, ó. Metabolismo, vou colocar aqui uma setinha, tá? Você vai colocar aqui o seguinte. Metabolismo e reprodução ocorrem na célula parasitada. Ou seja, para poder o vírus elaborar o processo de metabolismo, para poder o vírus elaborar o processo de reprodução, ele precisa entrar dentro de uma célula. E é dentro da célula que ele vai roubar esse metabolismo para poder produzir as suas moléculas e para poder se reproduzir. Então a gente responde: o porquê que um vírus ele entra dentro de uma célula? Para poder produzir suas moléculas e se reproduzir. Entendam o metabolismo como esses conjuntos de reações químicas que qualquer organismo faz. Então o vírus ele só vai desempenhar o seu metabolismo quando ele entra dentro de uma célula, tá? E só vai conseguir se reproduzir quando ele entra dentro de uma célula. Ah, Patrick, então essa parte aí já deu para mim poder entender. Agora, existe uma coisa muito importante. Os vírus eles podem parasitar tanto células vegetais como células animais. E tem muita gente que só acha que vírus parasita animais. Não, vírus pode parasitar qualquer tipo de organismo, inclusive bactérias, tá? Então é bom você colocar aqui de uma forma para você poder não esquecer. Então olha só, vírus parasitam células. Aí vou colocar animais, vegetais, e um nome que é bastante comum e as pessoas não associam.
bactérias. Bactérias. O vírus, bactérias. Os vírus que parasitam as bactérias, eles recebem um nome, que é bem conhecido, que é esse tipo de vírus que nós estudamos a reprodução viral, que são os bacteriófagos, tá? Então é bom você não esquecer esse nome, até porque parece com bactéria. Fago, né? Vem vem de bactéria, fago vem de comida, vem de vírus. Então vai colocar aí, ó, bacteriófagos. Ófagos. Então, vírus parasitam células vegetais e parasitam bactérias, que no caso são os bacteriófagos. E quando nós estudamos a reprodução viral, na verdade a gente está estudando a reprodução dos bacteriófagos. Como existe uma multiplicidade de tipos de vírus, e o tipo de vírus ele está relacionado diretamente ao seu material genético, é importante que antes que você conheça a parte externa do vírus, você coloque no seu mapa mental a parte interna do vírus. Então, você vai colocar uma setinha assim, apontando para cá, e é bem simples, tá, gente? Vai colocar material genético. Então, vamos colocar aqui material genético. Genético. Quais são os materiais genéticos dos vírus? Bom, o vírus pode ter DNA ou RNA e tem vírus que tem os dois tipos de materiais genéticos, que são os citomegalovírus. Entretanto, a gente costuma classificar esses vírus da seguinte forma. Eu tenho o desoxivírus, tá? Que é um vírus de DNA. Vou colocar aqui desoxivírus. Eu tenho o ribovírus, tudo bem? E eu tenho o retrovírus, Entender isso daqui, gente, é muito simples. E com o mapinha mental aqui vai ficar mais fácil ainda. Olha só, o vírus de DNA, ele é um vírus que ele entra dentro da célula e tem um intuito de fazer alguma coisa. Qual seria o intuito? Se reproduzir. Então, quando o vírus de DNA ele entra dentro da célula, ele acaba se incorporando ao DNA da célula parasitada e começa a produzir moléculas de RNA mensageiro para poder produzir os componentes que irão formar a estrutura viral. Simples assim. Então, os vírus de DNA, eles podem produzir moléculas de RNA dentro das células, beleza? O material genético do vírus se incorpora ao material da célula hospedeira e produz as moléculas de RNA. Aí eu vou colocar uma pequena observação aqui para vocês, tá? A observação ela vai ficar aqui no cantinho, que é uma nota, que é o seguinte: o material genético viral, mais o material genético da célula parasitada recebe um nome, que é chamado de provírus. Então, vou colocar aqui, ó, provírus. O que seria o provírus? O provírus, ele é o material genético do vírus, material genético do vírus, mais o DNA da célula hospedeira, mais o DNA, vou colocar só assim, DNA da célula hospedeira. Então, o provírus é o material genético do vírus mais o DNA da célula hospedeira. Então, o que acontece com alguns tipos de reprodução viral? O vírus ele pode se associar ao material genético da célula hospedeira e formar o que nós chamamos de provírus. Em bacteriófagos, por exemplo, o vírus pode permanecer durante gerações
no DNA do vírus de uma bactéria e depois sair desse estágio e ir para outro estágio. Mas o vírus ele pode ficar na forma de provírus só para poder produzir as moléculas de RNA. O RNA é uma molécula importante para a produção de proteínas, então o vírus vai produzir as suas proteínas e também vai replicar o seu material genético. Então, o desoxivírus são vírus de DNA que produzem RNA. E essa produção de RNA se dá justamente porque o material genético do vírus acaba se empacotando, se unindo ao DNA da célula hospedeira. Os ribovírus, são vírus de RNA, tá? Eu já ia adiantar aqui uma informação, mas eu vou devagar. Eles são vírus de RNA. Os retrovírus também são vírus de RNA, só que a gente vai fazer aqui uma distinção. Os vírus de RNA, eles são bem simples, eles entram dentro da célula e já podem aí produzir as suas moléculas de proteína a partir do metabolismo da célula. Então, eles roubam diretamente o metabolismo. O vírus de RNA, no caso dos ribovírus, eu vou ter dois tipos. Eu vou ter o RNA positivo, tá? De cadeia positiva, e eu vou ter o vírus de RNA de cadeia negativa. RNA de cadeia negativa, tá? RNA de cadeia negativa. Os dois, literalmente, têm a mesma finalidade, entrar dentro da célula para poder produzir proteínas que vão compor a cápsula viral, que eu vou mostrar para vocês, e também se replicar. Então, a diferença dos dois é que o vírus de RNA de cadeia positiva, ele já tem a capacidade de produzir proteínas, tá? O seu material, ele já é totalmente traduzido. Já o vírus de cadeia de RNA negativa, não. Ele passa por alguma transformação para se tornar positivo e depois ele acaba produzindo aí novas moléculas de RNA e proteínas que irão compor a cápsula dos vírus. Por que dos vírus? Porque quando um vírus ele entra dentro de uma célula, vários outros vírus são gerados a partir dele. E eu tenho o retrovírus, que é um vírus também de RNA, porém é um vírus de RNA que possui uma enzima bem interessante, tá? RNA mais a enzima transcriptase reversa. O que é que a enzima transcriptase reversa faz? Essa enzima ela tem a capacidade aí de auxiliar na reprodução do vírus da seguinte forma. A molécula de RNA ela acaba sendo transcrita de forma contrária em uma molécula de DNA. O dogma central da biologia diz que o DNA produz RNA, mas veja só, nos retrovírus a molécula de RNA produz o DNA. Olha que interessante. Isso acaba sendo marcante porque essa estratégia viral faz com que os vírus eles consigam produzir moléculas de DNA a partir da molécula de RNA. Então, os retrovírus eles fazem esse mecanismo e esse DNA produz novas moléculas de RNA que serão usadas tanto para poder produzir proteínas para a cápsula, como também proteínas para a cápsula, como também se replicar, né? Porque, afinal, o vírus ele é de RNA, então ele também vai se replicar. Então, eu tenho o desoxivírus, o ribovírus e o retrovírus. Essa é literalmente a engenharia genética por detrás do material genético deles. Com relação à estrutura viral, aonde é que fica esse material genético? Então, vou colocar aqui, ó, estrutura viral. Beleza. Um vírus, pessoal, literalmente é o material genético DNA ou RNA coberto, tá, por uma cápsula proteica. Vou colocar aqui, ó, uma cápsula proteica. Então, eu tenho aqui o material genético, tá? O material genético. E eu tenho aqui a cápsula proteica. Cápsula
proteica. Beleza, Patrick. Então, esse complexo aqui de material e cápsula proteica eu chamo de núcleo capsídeo, tá? É uma mesma coisa de um núcleo que é envolto aqui por uma proteína, por proteínas de cápsula. Então, aqui eu tenho um núcleo capsídeo. O vírus formado por cápsula proteica e material genético. E alguns vírus, além de possuir essas duas estruturas que são padrão, elas possuem um envoltório formado de lipídio, que eu chamo de envelope, tá? Envelope, que é o que nós chamamos de vírus envelopados, que são vírus que vão possuir essa estrutura aqui. Por exemplo, o vírus da AIDS é um vírus envelopado. Quando um vírus ele vai parasitar uma célula, esse mecanismo aí ocorre de diversas formas. Por exemplo, o envelope do vírus ele pode se fundir à membrana da célula e acabar aí entrando, colocando para dentro o núcleo capsídeo, que é essa parte aqui. Então, pode acontecer justamente essa união da membrana da célula parasitada com o envelope. Os vírus podem entrar por endocitose, ou seja, as células podem comer os vírus e lá dentro vai digerir tanto o envelope como o capsídeo e vai expor aqui o material genético, ou alguns vírus podem injetar o material genético dentro da própria célula, que é o que acontece, por exemplo, com os bacteriófagos, que são vírus que injetam o material genético dentro das células. É bem provável que você já tenha visto a morfologia viral diferente dessa. Você viu aquela morfologia geral básica, que é um bacteriófago, que é um bichinho que é assim. Tem as perninhas, você viu essa imagem aqui. Isso daqui é um bacteriófago, é um vírus de bactéria, tá? Bacteriófago. Esse cara aqui, ele injeta o material genético dentro da célula. Aí o material genético dentro da célula de bactérias, por exemplo, ele pode ficar sem fazer nada e pode promover a morte da célula. Aí eu tenho alguns ciclos que eu só vou comentar para vocês, que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico, ele promove a lise da célula, ou seja, ele promove a morte da célula. Então eu tenho dois ciclos. O ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Ciclo lisogênico. Isso aqui em se tratando de bacteriófagos. No ciclo lítico, gente, literalmente o vírus ele entra, se reproduz e mata a célula, tá? Então eu vou colocar aqui, mata a célula. Se você ver a imagem de uma célula morta lá, rasgada na metade, rasgou a célula, então o ciclo é lítico. Já no ciclo lisogênico, isso aqui forma o que nós chamamos de provírus, tá? Vão formar provírus. O material genético dos vírus irão se associar ao DNA da célula e vai ficar lá de boa, se replicando conforme a célula vai se reproduzindo, tá? E por fim, os vírus eles possuem especificidade celular. Ou seja, eles parasitam células específicas. Beleza? Então, para cada tipo de doença aí, os vírus irão atacar células específicas. Agora, é claro, vírus como ebola, gripe, são vírus que conseguem tanto atingir mais órgãos, como também atingir mais organismos, tá? Mas de forma geral, gente, com essas informações aqui você consegue fazer muita coisa em prova, tá? Espero muito que você tenha gostado. Deixa o teu joinha aí, deixa o teu like, que vale muito a pena. Beleza? Um forte abraço e até o próximo Mapa Mental. Tchau, tchau!